Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Donald Trump regressa à Casa Branca com poder reforçado em termos eleitorais e com maioria republicana no Senado em Washington. Mas por que razão os norte-americanos escolheram Trump em vez de Kamala Harris? O que é que pode mudar no quadro político norte-americano e o que esperar da administração de Trump? A verdade, o que é que podemos esperar da relação da América com o mundo nos próximos anos? Para debater este tema recebemos Mafalda Pratas, cientista política, doutorada pela Universidade de Harvard, e Raquel Vaz Pinto, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais e professora da Universidade Nova de Lisboa. Bem-vindas, Raquel e Mafalda, a esta conversa sobre os Estados Unidos, depois das eleições presidenciais que deram a vitória a Donald Trump. Mafalda, hoje já conhecemos muito mais sobre não só os resultados, mas também algumas características da eleição de Donald Trump. A pergunta óbvia e que muitos ouvintes fazem é verdadeiramente por que razão é que os americanos escolheram Trump, por um lado, e porque é que não escolheram Kamala Harris, por outro. Nesta perspectiva, associar a vitória de Trump à questão da economia é a resposta central ou ela esconde outras dinâmicas que é preciso analisar? Bom dia. Eu acho que associar à economia é, sem dúvida, a resposta central. Portanto, neste sentido, claro que Trump terá uma base que irá sempre votar nele, independentemente das questões económicas, por razões de preferências ideológicas, por razões de preferências, por exemplo, em relação à imigração, etc. E vice-versa para o Partido Democrata. No entanto, aquilo que fez virar os eleitores mais flutuantes, por exemplo, os eleitores mais desengajados com a política, foi, de facto, a meu ver, um grande descontentamento em relação à economia e, em particular, em relação ao custo de vida. Apesar de, obviamente, no último ano as coisas já terem melhorado um bocadinho, a verdade é que, neste momento, os salários reais dos norte-americanos são mais ou menos iguais aos salários que eles tinham no momento em que Joe Biden foi inaugurado, em 2021, em janeiro de 21. E, portanto, o que isto significa é que durante a presidência de Joe Biden houve uma enorme queda, não porque os salários não subiram, mas simplesmente porque, de facto, o custo de vida aumentou muitíssimo, e é preciso também ver que há muitas coisas, muitos bens e serviços que as pessoas precisam, essenciais, que crescem, cujos preços crescem acima da taxa de inflação, e só agora é que estão, de facto, a começar a recuperar o poder de compra novamente. E sem dúvida que isso foi um fator importante. Juntamente com, eu diria que este fator da economia tem de ser sempre posto juntamente com a impopularidade da administração incumbente, ou seja, da administração Biden-Harris, e que vai um bocadinho para além da economia. E eu acho que vai também neste sentido. Joe Biden, desde 22, mas quase desde o início, sempre fez muito poucas conferências de imprensa, sempre contou muito pouco a sua história, a sua mensagem a partir do púlpito, que é uma das tarefas fundamentais dos presidentes. Ele não fez isso, a meu ver, por causa da questão da idade, porque se quis esconder da imprensa, em parte pela sua fragilidade, e isso também faz com que basicamente ninguém explicou aos americanos as políticas públicas que eles estavam a fazer e que de facto passaram em Washington, porque houve muitas políticas públicas, muitas delas benéficas, para muitos americanos, que foram de facto implementadas, que foram de facto legisladas nos últimos anos, mas ninguém disse isso, não é? Ninguém comunicou isso ao longo de 4 anos, e isso ajudou a criar uma imagem de uma administração que não fazia grande coisa, ou de uma administração incompetente face ao custo de vida. E eu creio que essa questão foi também essencial, para além da questão da imigração. Mafalda, mas desse ponto de vista é curioso que uns dias antes das eleições saíram os dados que confirmaram um crescimento económico americano em torno de quase dos 3%, ou seja, um semestre, portanto 2 trimestres seguidos em torno dos 3% de crescimento, o que poderia eventualmente ser catapultado como uma nota de esperança para os próprios democratas. É a falta de explicação da parte económica, de conseguir verbalizar essa esperança, que também acaba por penalizar os democratas? Eu acho que sem dúvida que isso é uma parte fundamental da história, porque isso fez com que o americano médio, o votante médio,
não ouvisse da administração a sua narrativa, o que é que estavam a fazer por ele durante muitos anos. No entanto, eu também quero enfatizar aqui uma coisa. É evidente que a economia americana, comparado com basicamente todas as economias europeias e avançadas, está bastante bem, está muito melhor do que todas essas economias. A questão é que os americanos não se comparam. E aliás há muito poucas notícias nos mídias americanos sobre como é que está, por exemplo, a economia alemã ou a economia do Reino Unido ou economias de outros países. O que os americanos fazem essencialmente é uma comparação consigo próprios, e o que eles fizeram neste caso foi uma comparação com os anos da economia de Trump, que obviamente foi num contexto internacional, quer económico, quer político, completamente diferente, e foi um contexto onde muitas economias cresceram. Mas as pessoas têm uma grande nostalgia dessa economia dos anos Trump, 2017, 2020, e mesmo que as coisas estejam neste momento provavelmente em tendência ascendente em termos de recuperação do poder de compra e do crescimento económico, não é suficiente para, por um lado, contrariar a tendência cumulativa de 4 anos, ou seja, em que perderam poder de compra durante estes 4 anos, e por outro lado não aparece na mente dos eleitores como uma coisa melhor do que a economia nos anos Trump. E por muito que isso nos pareça, se calhar a pessoas que pensam muito sobre política e que estão dentro do contexto internacional, que obviamente influencia imensas economias nacionais, para além do poder das administrações e dos presidentes, por muito que isso a nós nos faça confusão, há muitos eleitores que simplesmente pensam: Donald Trump teve uma economia entre 2017 e 2020 boa, Biden teve uma economia entre 21 e 24 média má, então eu prefiro votar em Donald Trump porque ele foi capaz de mudar essa economia melhor. Agora, eu também diria que, sem dúvida, que a imigração também foi um ponto importante. Sim, já vamos à questão da imigração. Sim, efetivamente, também constatei de facto esta realidade de uma nostalgia ou pelo menos uma avaliação muito positiva da maior parte, inclusive de alguns indecisos, pessoas que encontrei nos Estados Unidos durante esta campanha, em que fez a diferença essa memória positiva dos anos Trump do ponto de vista económico. Raquel, a mesma pergunta, na tua perspectiva, porque é que os americanos, independentemente de não terem escolhido Kamala, acabaram por escolher mesmo uma pessoa chamada Donald Trump? É verdade. Olá a todos. Para, antes de mais, complementar aquilo que a Mafalda já avançou, eu diria que estas eleições nos fazem recentrar naquilo que é um aspecto muito importante e uma realidade deste país, que é óbvia, mas que é preciso de facto muitas vezes trazê-la, que é: os Estados Unidos são um país com uma população imensa e uma enorme heterogeneidade. Essa heterogeneidade, até do ponto de vista histórico, ou seja, como é que chegámos a esta união de 50 Estados, é bastante importante. E mesmo dentro de Estados que nós assumimos ou que nós consideramos como republicanos ou democratas, há grandes diferenças, e essas diferenças não são só apenas entre o que são as zonas mais rurais e as zonas mais urbanas. Portanto, essa heterogeneidade é muitas vezes difícil de captar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto passa também pela dificuldade que a Mafalda já apresentou entre o que é a percepção das coisas e o que depois é aquela explicação mais racional ou mesmo comparativa com outros países. Isso é para nós, europeus, muito mais fácil de fazer porque estamos cá de fora. E esse segundo aspecto é também aqui muito interessante de analisar. Por último, justamente porque estamos a falar de um país que tem uma população acima dos 300 milhões, eu penso que tendemos muito, lá está, porque também é difícil, eu não estou a dizer que isto é um exercício fácil, nem por sombras, e é certamente um exercício que não é de todo a minha área. Temos tendência a rotular e a agregar conjuntos, como se esses conjuntos depois funcionassem de forma homogénea.
seja aqueles mais óbvios que tiveram mais em cima, enfim, mais com os holofotes nesta eleição, como por exemplo os hispânicos, seja o eleitorado afro-americano. Mas, por exemplo, mesmo um eleitorado também rotulável, como por exemplo o eleitorado católico, que é diferente entre si. Portanto, eu penso que estas eleições também nos ajudam a repensar um pouco sobre a forma como fazemos estes grupos, ou outro grupo, as mulheres de um lado, e portanto há aqui também estas nuances, estes aspectos que me parecem importantes e que esta eleição demonstrou de forma muito clara que são de facto determinantes. Ora, como é que se consegue ter, do ponto de vista empírico, do ponto de vista no terreno, uma fotografia que seja justa e objetiva e correta? Essa parece-me também ser uma tarefa bastante difícil para os meus colegas que trabalham essa vertente da ciência política. Mafalda, ainda antes de irmos a questão da imigração, ainda na questão da economia e olhando em especial para alguns estados em particular como o Michigan, é curioso que, e agora olhando um bocadinho para o que aconteceu no lado do Partido Democrata, já, enfim, Trump vai ocupar-nos bastante esta conversa, mas na transição de Biden para Kamala Harris, Kamala, por exemplo, não conseguiu o endorsement, não conseguiu o apoio, por exemplo, de alguns sindicatos que estavam com Biden exatamente naquela cintura do Michigan, apesar da Federação de Sindicatos ter apoiado Biden, e depois Trump acabava por gozar com isso, dizendo que eram sindicatos no fundo do passado. A verdade é que Kamala não conseguiu esse voto masculino não escolarizado que eventualmente depois poderia fazer a diferença nessa cintura mais industrial, e aqui depois podemos falar porque é que não o conseguiu e os receios em relação à economia norte-americana. Houve aqui também uma estratégia desajeitada do Partido Democrata na transição de Biden para Kamala? Bem, eu acho que sem dúvida que o facto de Joe Biden ter desistido tão tarde, sem dúvida que foi negativo para o Partido Democrata, em particular porque isso se restringiu imenso os candidatos, não é? E que candidatos é que poderiam surgir. Na altura em que Biden desiste, já só Kamala Harris pode de facto ser a candidata. Se tivesse desistido um ou 2 anos mais cedo, ainda daria tempo para fazer uma primária e, nesse aspecto, avaliar que candidatos eleitoralmente é que são melhores e também, se calhar, até escolher um candidato mais afastado do ponto de vista, na mente dos eleitores, da administração Biden-Harris, enquanto Kamala Harris seria sempre uma candidata muito associada a Joe Biden. E depois, claro, que Kamala Harris, sem dúvida, que do ponto de vista da sua plataforma económica, é diferente de Joe Biden. Joe Biden foi um presidente muito mais, se quisermos, daqueles democratas tradicionais do século XX, associados de facto, por exemplo, às questões dos sindicatos industriais e outro tipo de coisa. Agora, eu não creio que isso tenha sido de facto o fator decisivo por esta razão. Em primeiro lugar, porque se nós olharmos para os dados, verificamos que nos estados como o Michigan, o Wisconsin, a Pensilvânia, os democratas caíram muito menos em relação à última eleição do que em todos os outros estados, não é? Portanto, em estados muito fortes democratas como Nova York, New Jersey, Delaware, etc. Portanto, o que é que isto significa? Isto significa que havia um ambiente nacional, cerca de queda de 6 pontos percentuais para os democratas, e nos estados que eram estados decisivos, apenas caíram em média cerca de 3 pontos, ou seja, a diferença dá-nos a indicar que esses estados até votaram menos contra os democratas do que os outros estados, e isso é em parte também, obviamente, efeito das campanhas eleitorais e das campanhas se focarem muito nesses estados e deles estarem quase sempre em comícios nesses estados e a falar para esses estados. A outra razão pela qual eu acho que não tem assim tanto impacto neste momento essa questão é porque, de facto, neste momento apenas 6% dos trabalhadores estão em sindicatos no setor privado. E depois o que nós temos para além disso são sindicatos do setor público, que são muitas vezes sindicatos, por exemplo, de polícia, de bombeiros, etc., de sindicatos daquilo que eles chamam de trades, que são sindicatos geralmente até muito apoiantes do Partido Republicano. E, portanto, eu creio que simplesmente, se calhar, essa é uma maneira de fazer política um bocadinho, se quisermos, antiquada, em que não é necessariamente o caso em que se um líder de um sindicato
disser nós apoiamos o Partido Democrata, isso talvez mexa uns quantos milhares de votos, mas não vai influenciar assim tanto, muitas vezes, se calhar até membros desse sindicato de base e trabalhadores que não são desse sindicato, que são trabalhadores não qualificados ou trabalhadores de classe média e média-baixa, que não estão dentro de sindicatos. E, portanto, eu acho que isso, sem dúvida que há aqui uma questão que é, não há nenhuma forma de, digamos, substituir essa velha maneira, se quisermos muito do século XX, de fazer política, de termos, por exemplo, os sindicatos a apoiar um partido e isso significar que os membros desses sindicatos automaticamente apoiam esse candidato. Mas é exagerado dizer que os republicanos ocupam agora um conjunto de terrenos eleitorais tradicionais dos democratas de forma muito consistente? Não é exagerado dizer que, de facto, neste momento, particularmente na classe média baixa, e eu falo até mais na classe média baixa do que na classe baixa, portanto, se nós olharmos para as pessoas nos rendimentos mais baixos de todos, portanto, menos de $30.000 por ano, os democratas têm uma vantagem ainda de cerca de 4 pontos percentuais. Nas classes imediatamente a seguir, portanto, entre os 30.000 e os 50.000 e entre os 50.000 e os 100.000, que são, digamos, as classes médias e médias baixas, de facto, os republicanos têm uma vantagem e, em parte, eu não creio que seja fácil identificar neste momento que isso é necessariamente por causa das políticas económicas dos republicanos. Não nos podemos esquecer que há muitos motivos para uma pessoa votar num partido e é também possível que muitas dessas pessoas, e é sabido que muitas dessas pessoas votam não necessariamente por questões económicas, mas por outras questões também, nomeadamente a imigração, outras questões culturais, outros valores sociais. E sem dúvida que neste momento nessas classes trabalhadoras, se quisermos, que não têm educação superior, portanto, que são, digamos, que é um dos indicadores dessas classes mais médias baixas, sem dúvida que o Partido Republicano, neste momento, tem uma vantagem. Agora, eu não sei se é necessariamente por causa da sua política económica, eu diria que é mais por causa das suas políticas culturais, sociais, por causa dos valores que transmitem a essas pessoas e pelo facto dessas pessoas se identificarem em termos como se veem a si próprias, a sua identidade social como mais perto do Partido Republicano. Do ponto de vista económico, eu também acho que muita gente, e isso não é só essas classes, e temos que ver que também houve um movimento ligeiro nas classes médias altas em direção a Donald Trump em relação à eleição passada, também consideram que o Partido Republicano, pelo menos atualmente, seria melhor para a economia doméstica, mas eu acho que isso também se prende muito com esta ideia aspiracional que os americanos têm em relação ao sucesso e em relação às pessoas com sucesso no setor privado, com os seus próprios negócios. Estava aqui a Mafalda a falar, eu perdi um contacto, vou partir agora para o contacto outra vez com a Raquel Vaz Pinto. Raquel, outra questão essencial tem a ver com a questão da imigração. Aparentemente o voto clássico de alguns imigrantes clássicos, onde nós podemos incluir alguns hispânicos, não se atemorizou com a retórica de Donald Trump. Também há aqui talvez uma alteração cultural, no sentido de se sentirem já parte dessa nação e não propriamente ameaçados pela retórica relacionada com deportações e outras que no fundo atravessaram todo o discurso de Donald Trump. Desse ponto de vista, há aqui também uma mudança em curso na sociedade americana? É um aspecto que se tem vindo a evidenciar e mais uma vez é interessante porque estamos a olhar para os tais grupos e depois percebemos que é diferente ou que pode ser diferente dentro desses grupos. Primeiro, de onde é que originalmente estes grupos, de onde é que emigraram, quais são as suas circunstâncias, e depois há também aqui a questão dos valores ou as questões mais de índole, em alguns casos religiosa, em alguns casos social, ou seja, quando, por exemplo, falamos em bloco hispânico, isso quer dizer o quê? Quer dizer pois que os votos de quem vem ou quem originalmente, não é? Seja a primeira, seja a segunda geração, mas quem tem as suas origens, por exemplo, em Cuba, vota da mesma maneira que quem vem do México ou da Guatemala ou de outro sítio, portanto, na América Latina. Portanto, essa é a primeira questão que eu tenho, porque
É evidente que aqui neste contexto, Cuba, até pela própria relação histórica, enfim, especial, vamos dizer assim, de maneira simpática com os Estados Unidos, tem as suas posições muito marcadas. E depois há aqui um segundo aspecto, que quando se olha para estas comunidades, que para mim, ou seja, que é uma espécie de, quase ao longo dos tempos, pensava-se muito sobre isto, uma aposta perdida, porque em rigor, lá está, em termos gerais, este dito eleitorado hispânico é geralmente católico. O que não quer dizer, outra realidade também importante e cada vez mais importante, que o catolicismo no continente americano não tenha vindo a perder, em termos de crentes, para outras religiões cristãs, em particular os evangélicos. Mas o ponto é, há aqui um elemento religioso que é importante para a sua identidade. E, tendo em conta essa realidade, isto seria um eleitorado que, por esse aspecto, seria um eleitorado até mais republicano do que democrata. E, portanto, talvez vamos precisar de mais tempo para analisar, para digerir, para perceber um pouco melhor como é que, de facto, os tais grupos hispânicos em concreto, mas outros votaram e, sobretudo, compreender, se for possível, o peso que esta questão, eu diria, mais religiosa, mais identitária, mais de valores, teve justamente nesse seu voto, para além daquilo que tudo o que tu já falaste, seja a questão económica, como a Mafalda explicou muito bem, seja, obviamente, a própria questão da imigração, ou seja, é aqui um sentimento de pertença, o American Dream, não é? Esta ideia de que ao chegar, ao estar, ao trabalhar, ao ser integrado, há de facto essa realidade que é diferente, e depois a forma como se olha para os que estão a tentar entrar e os que querem entrar. Portanto, há aqui uma dinâmica até psicológica que eu acho que é muito interessante de nós percebermos e depois, obviamente, perceber o impacto eleitoral desta possível, enfim, desta possível ligação ou articulação em relação àquilo que são as bases. Eu não gosto muito da expressão bases tradicionais, mas aquelas que têm sido habitualmente as bases eleitorais dos dois partidos. No rescaldo das eleições, à conversa com o Miguel Monjardim, nós falávamos sobre estes pontos e o Miguel chamou a atenção para que isto poderia ser de facto um momento de um realinhamento interno. Vamos ver se esse realinhamento, ou seja, onde é que estes partidos vão buscar os votos, e nós também não nos podemos esquecer que a política dos Estados Unidos não para e que agora os democratas, espero que façam uma boa fotografia daquilo que correu mal, é que não é daquilo que não correu bem, é aquilo que correu mal, e compreenderem onde falharam, como falharam, o que é preciso fazer, e daqui a 2 anos já temos as eleições intercalares, em inglês as midterm elections, para 1/3 do Senado e para a Câmara dos Representantes. Portanto, isto é, como diriam os romanos, agora é a altura de cerrar fileiras e pôr-se em marcha. Mafalda, a questão da imigração, estamos de facto na questão da recomposição. Gostava de ouvir a opinião da Mafalda. Fiquei um pouco surpreendido de alguma forma, ainda estou também a digerir, porque estive na Pensilvânia, no coração da polémica sobre os porto-riquenhos e senti que era uma população na altura bastante fraturada no voto, aparentemente, mas as sondagens valem o que valem, e depois desse episódio esperava um outro tipo de resposta que parece não ter surgido. O que é que a Mafalda pensa sobre isto? Sim, eu acho que há aqui vários fatores importantes. Eu acho que em relação aos porto-riquenhos eu concordo em absoluto com o que a Raquel disse sobre nós não podemos, ou seja, o que nós sabemos neste momento, ainda com os dados preliminares, é o comportamento de voto do eleitorado, que é tudo num global identificado como hispânico, mas isso inclui todos os países da América Latina, incluindo o Brasil. E, portanto, nós sabemos, por exemplo, que o eleitorado vindo
de Porto Rico geralmente vota mais democrata do que o eleitorado vindo da Venezuela, de Cuba ou até mesmo do Brasil. E, portanto, nesse aspecto, eu acho que quando nós tivermos os dados mais desagregados, provavelmente vamos ver que o eleitorado de origem de Porto Rico provavelmente votou mais para o Partido Democrata do que o resto do eleitorado hispânico. Mas, indo de encontro, se calhar, aqui mais às questões mais, digamos, estruturais, eu diria aqui várias questões. Em primeiro lugar, nós já sabíamos, isto não é uma tendência nova, em 2020, por exemplo, e há um artigo recente de ciência política publicado antes da eleição que já mostrava isso muito bem. Em 2020, Joe Biden já teve 8 pontos percentuais a menos nos eleitores hispânicos do que Hillary Clinton, que por sua vez também já tinha perdido um bocadinho em relação ao Obama. Isto é uma tendência que está em curso já há mais de uma década e eu diria se calhar até mesmo que teve as suas origens em dois estados muito importantes, a Flórida e o Texas, já desde o início do século XXI, peço desculpa. E nós sabemos que os republicanos nesses dois estados e também no resto dos Estados Unidos tentaram, mas principalmente nesses dois estados, tentaram, sem dúvida, digamos, fazer um contacto e atrair, mobilizar os eleitores hispânicos. E o que esses artigos científicos e estudos nos mostram é que, de facto, estes eleitores hispânicos que, digamos, que agora votam no Partido Republicano, e cuja esta tendência já tem tido há alguns anos, estão neste momento a votar, digamos, nós diríamos corretamente, isto é, estão a votar no partido que está mais próximo dos seus valores sociais e culturais, como falava a Raquel, sem dúvida. Isto não é só os valores religiosos, é valores até, por exemplo, em relação a coisas como a segurança e a criminalidade, valores em relação ao papel da família, muitas coisas em que, de facto, os hispânicos, desde sempre estiveram mais perto do Partido Republicano do que do Partido Democrata. O que acontecia era, por razões históricas, estavam a votar no partido, digamos, errado, isto é, no partido que estava mais distante do ponto de vista ideológico do que seria esperar. E, portanto, isto para mim, olhando para mim, isto é que é o natural. O natural será que este eleitorado tenha uma tendência para votar no Partido Republicano superior àquilo que tínhamos visto no passado. E o que eu diria também é, mesmo do ponto de vista económico, muitas vezes este eleitorado, por exemplo, tem opiniões económicas mais perto do Partido Republicano do que do Partido Democrata, porque, por exemplo, em muitos desses estados, os hispânicos, por exemplo, são uma comunidade com muita gente que tem pequenas e médias empresas, que, portanto, têm os seus próprios negócios pequenos e, portanto, estão mais perto das políticas económicas relativamente às empresas e aos impostos do Partido Republicano do que do Partido Democrata. E depois, sem dúvida, essa questão aspiracional, em que nós não podemos equiparar estas pessoas que acabaram de emigrar, e nós podemos ver que isto não são só os hispânicos, por exemplo, entre os imigrantes asiáticos, vê-se mais ou menos o mesmo fenómeno. As pessoas que já votam são pessoas que já são cidadãs, que já estão integradas nos Estados Unidos há pelo menos 10 anos, se não mais, em termos geracionais, e, portanto, não se veem a si próprias da mesma maneira como um imigrante acabado de chegar, ou um imigrante até ilegal do ponto de vista dos seus documentos. E, portanto, muitas vezes o que essas pessoas pensam é: eu estou aqui, mas eu não sou igual a essas pessoas acabadas de chegar. Eu estou aqui, mas eu já sou americano. Eu sou uma pessoa que veio, digamos, legalmente, ou estou aqui legalizado, e, portanto, Trump o que irá fazer é, irá proteger-nos dos imigrantes ilegais ou dos imigrantes criminosos, que são os imigrantes maus, digamos assim, em que nós não nos incluímos e a nossa família não se incluiu. Esse pensamento psicológico também ocorre. E eu só quero dizer aqui uma coisa, que é o seguinte: eu acho positivo, eu não apoiei Donald Trump, mas eu acho positivo este movimento para, digamos, o que se chama uma despolarização racial e étnica. Portanto, eu acho positivo que os dois partidos tenham ambos coligações multirraciais e multiétnicas. Acho que não é bom para a política que um dos partidos tenha basicamente todas as minorias étnicas e o outro partido seja apenas branco. É bom que a política se faça com base em alinhamentos ideológicos e com base, por exemplo, os hispânicos que estão mais à esquerda votarem no Partido Democrata e os hispânicos que estão mais à direita votarem no Partido Republicano, e o mesmo para os brancos, e o mesmo para os negros, e o mesmo para os asiáticos. Porque essa é que é uma maneira menos focada em demografia, em pertenças étnicas, muitas vezes, que é uma maneira muito, a meu ver, pouco
pouco positiva de fazer política. É mais positivo para a política se ambos os partidos tiverem coligações multirraciais. E sem dúvida que a tarefa do Partido Democrata neste momento é repensar, digamos, as suas propostas ideológicas para ver que eleitorado, não necessariamente o mesmo eleitorado que acabou de fugir deles, E mas não que necessariamente eleitorado... Kamala Harris? Não, claro que não. Eu acho que Kamala Harris será basicamente quase impossível ter de novo um papel nacional assim tão importante. Ela teve um papel ingrato, eu não invejo a sua posição e acho que sem dúvida que o fez com muita dignidade, não cometeu grandes erros, grandes gafes, mas sem dúvida que foi uma posição muito ingrata porque foi dada uma eleição muito em cima do acontecimento que era quase impossível de ganhar e portanto, mas infelizmente eu creio que ela, ou felizmente, dependendo das nossas preferências, ela não é uma candidata, por exemplo, tão carismática como candidatos passados como Barack Obama ou candidatos potencialmente que irão surgir e eu acho que neste momento o Partido Democrata estará à procura. Michelle Obama também não será candidata, já disse várias vezes, ela não está interessada em concorrer e eu diria mesmo que neste momento é um bocadinho o fim da era Obama. Até agora nós vivemos sempre muito na era Obama, não é? Foi Obama, depois foi a secretária de Estado do Obama, depois foi o vice-presidente do Obama. Kamala Harris era uma política da era Obama e eu acho que neste momento o Partido Democrata estará à procura de, digamos, encontrar um novo líder que seja capaz de refazer a sua coligação eleitoral e de mobilizar os eleitores de forma carismática, com novas ideias, etc. E, portanto, eu diria que Kamala Harris não estará no futuro do Partido Democrata. E agora, o dia seguinte e, portanto, o que esperar da administração Trump, que no fundo a segunda parte da nossa conversa parte já para a Raquel. Raquel, deste ponto de vista, lembrar que esta forte presença do Partido Republicano em Washington, com o poder no Senado, que não é um pormenor despreciando, tendo em conta a capacidade ou não da relação entre a Casa Branca e o Capitólio e, sobretudo, a questão das nomeações. Já ouvimos aqui nos últimos horas e dias uma certa pressão para que, no fundo, as nomeações de Trump passem de uma forma mais célere no Congresso. O que é que esperas desta administração Trump para começo de conversa? Bem, olha, antes de mais queria dizer, a Mafalda tocou aqui em tantos pontos interessantes que eu fico com imensa pena de não poder... Mas podes dizer qualquer coisa. Não poder desenvolver, porque há de facto aqui pontos muito interessantes, nomeadamente, por exemplo, o eleitorado asiático, que é mais uma vez, não é? Super heterogéneo, há diásporas, há comunidades que votam de forma bastante diferente. Isso também seria, até tendo em conta o impacto cada vez maior do Indo-Pacífico na política externa dos Estados Unidos, também é muito interessante vermos essa outra realidade. E depois também dizer que não posso concordar mais com a apreciação que a Mafalda faz em termos daquilo que é o momento, o dia, enfim, olha, em uma palavra mais popular, a ressaca do Partido Democrata neste contexto, mas também é verdade que o Partido Democrata tem estado, entre aspas, muito mal habituado em termos de ter líderes carismáticos, e esse também talvez seja aqui um aspecto que é importante, porque em termos de carisma é difícil ter um presidente que seja mais carismático do que foi, por exemplo, Bill Clinton ou do que foi Barack Obama. E, portanto, também não é fácil, ou seja, a comparação, Biden foi diferente, a comparação também não é fácil para quem vem a seguir. E só mesmo um último ponto, eu espero bem, sinceramente, que Michelle Obama não se candidate ou não tenha essa tentação. Como a Mafalda já disse, e nós sabemos, ela diz de forma clara que não o quer fazer, porque acho que está na altura de fazer aqui uma ruptura. Uma ruptura com o que são uma espécie de famílias políticas do costume, ou uma espécie dos suspeitos do costume, não é? Seja do lado republicano, a família Bush foi bastante, entre aspas, arrumada por Donald Trump em vários momentos, mas de facto o que a mim me parece do lado democrata, seja ao lado Clinton, seja ao lado Obama, nestas várias versões
que a Mafalda destacou, eu acho que era importante também essa renovação em termos do que é uma geração diferente em termos de fazer política. Portanto, E agora Trump? Pronto, já disse aquilo que eu queria. E, por exemplo, a China. Tendo em conta que temos aqui já alinhado o Marco Rubio, já conhecemos o J.D. Vance e o próprio Trump. Olha, todas estas considerações sobre a equipa e a política externa têm que ter todas um grande asterisco, não é? Porque nós precisamos de saber ainda a composição do todo. É preciso saber quem é que vai ter a pasta da defesa, é preciso perceber, ou seja, nós precisamos do todo, mas à partida vamos ter continuidade. Esse é um aspecto em termos de política externa que já acontece desde a parte final de Barack Obama, ou seja, esta viragem para o Pacífico, esta viragem depois mais consubstanciada no Indo-Pacífico, ela tem sido consensual. E a forma de lidar com a China, entender a China como o grande, não é o grande rival em termos sistémicos, ou seja, quando olhamos para quem pode discutir a liderança dos Estados Unidos a nível internacional. E, portanto, aqui vamos ter continuidade. A diferença ou aquilo que Donald Trump traz, novamente, é a incerteza, não tanto à política, o objetivo que está estabelecido, mas à forma de o fazer e à forma, sobretudo, de o comunicar. E, portanto, nesse sentido, esse é um aspecto que a China terá em conta. A opção, em termos externos, do lote de candidatos que nós fomos sabendo, de todas as hipóteses, Marco Rubio é talvez aquela que, seja em relação à China, seja aos próprios aliados, porque este é um aspecto importante, os aliados no Indo-Pacífico é uma opção que eu considero ser bastante razoável face àquilo que poderiam ser outras opções que foram veiculadas. Marco Rubio tem uma posição em relação à China. Nós temos, enfim, existe esta forma de classificar aqueles que têm uma política externa mais assertiva como os falcões. Ele é claramente um falcão em relação à China e, portanto, isso pode ser interessante, mas também lá está, não é só quem fica à frente, é também perceber quais é que vão ser os seus adjuntos e qual é que vai ser a sua equipa em termos práticos. Portanto... Para aproveitar a tua presença neste nosso espaço até ao fim, deste ponto de vista, significa a confirmação total de que matérias como Médio Oriente ou Ucrânia vão mesmo descer na agenda face à China? Não necessariamente. Ou seja, uma coisa é o teu rival em termos estratégicos, ou seja, aquele país que se considera ser potencialmente, ou em alguns casos já uma realidade, o teu grande rival. Isso é ao nível macro, ao nível do globo como um todo. E aqui, claramente, é evidente, é claro, é óbvio, não há grande discussão. E se nós virmos os próprios documentos que explicitam essa estratégia nacional, essa estratégia dos Estados Unidos, há uma consistência muito clara nesta matéria. Ou seja, a China é de facto esse competidor, esse rival, depois temos várias palavras ao longo dos vários documentos. Mas é isso. E depois há um segundo nível, que é um nível mais regional, mas que se articula com este nível mais global. Uma coisa é tu teres competição global, que é o caso, é aquilo que a China pode oferecer aos Estados Unidos, outra coisa é as questões mais regionais. Com este regresso de Donald Trump, Israel, eu diria que passa a estar mais, ou seja, mais centrado em termos dos holofotes e em termos da atenção, não só por motivos até eleitorais, dinâmicas eleitorais próprias, mas também porque há uma relação pessoal que nós conhecemos muito bem
em termos entre o atual primeiro-ministro israelita e o próximo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Portanto, não me parece. O interessante aqui vai ser nós tentarmos compreender, porque no primeiro mandato de Trump houve, enfim, para já a rejeição do Irão enquanto possibilidade em termos de entendimento, portanto, aí há um corte com o que a administração Obama tinha deixado e um realinhamento com os vários países árabes na região face a Israel. A diferença agora é que quando isso foi feito, os acordos de Abraão e por aí fora, nós não tinha acontecido o ataque, a guerra de 7 de outubro. E essa guerra torna também estes países árabes mais inquietos, mais nervosos e, sobretudo, torna a questão da Palestina mais evidente, ou seja, torna, enfim, a tragédia humanitária da Palestina mais evidente. E a questão da Ucrânia, Raquel? A questão da Ucrânia, eu aqui espero para ver. Eu sinceramente espero para ver. É verdade, foi uma posição de todas, é aquele aspecto de política externa, seja do próprio Trump, que embora nos últimos tempos mais resguardado nessa matéria, seja o vice-presidente, o J.D. Vance, que foi bastante categórico nesta matéria, seja aquela rejeição que vimos de boa parte do Partido Republicano face ao pacote de ajuda à Ucrânia. Mas, dito isto, parece-me que em relação a esta questão há muitos aspectos aqui, até do ponto de vista económico, que são relevantes. O que é que eu quero dizer com isto? As indústrias de defesa são uma fonte de rendimento, são uma indústria dos Estados Unidos absolutamente crucial, até do ponto de vista eleitoral, ou seja, em estados dentro dos Estados Unidos da América que são fundamentais para esta coligação dos republicanos em 2024 e a partir daqui. Portanto, há aqui oportunidades, não é apenas de negócio, é de participação e há também aqui aspectos muito concretos de reconstrução da Ucrânia e também um lado mais de equilibrar os vários aspectos. Também me parece aqui que há um país que nós temos que talvez prestar mais atenção nesta fase, um país que tem tradicionalmente ótimas relações com os Estados Unidos, embora agora tenha um governo que não seja tão entusiasta de Donald Trump, mas vamos ver, que é evidentemente a Polónia. E a Polónia já fez saber por um conjunto de iniciativas, um conjunto de prováveis coligações ad hoc com outros países que sentem essa ameaça russa como absolutamente crucial. E isso vai ser mais um teste à possível articulação europeia em termos de defesa. Para mim, uma das grandes questões vai ser se os europeus vão ter tempo de trabalhar estas indústrias de defesa europeia ou se vamos ter Estados dentro da União Europeia cada vez mais a comprarem, a abastecerem-se de material militar, justamente de armamento dos Estados Unidos. Vai ser uma das grandes questões aqui que nós vamos ter. Portanto, é evidente que sendo Zelensky, coitado, como se não bastasse tudo o que tem acontecido e a forma extraordinária como ele tem liderado um país que tenta sobreviver face a um agressor que se chama Rússia, e, portanto, a preocupação está lá, mas também, por outro lado, como temos visto nos últimos meses, uma enorme frustração de não conseguir ter mais apoio. Portanto, há aqui muitos aspectos a jogar e vai ser interessante nós percebermos, porque este lado, se há aspecto que nós podemos, de forma inequívoca, colar a Donald Trump, é este lado, vamos ser simpáticos, empresarial. Sim. Ou uma expressão que é muitas vezes usada para o caracterizar, transacional. Ou seja, é uma transação.
E vamos perceber, porque há aqui muito, este lado económico e comercial, há aqui muito em cima da mesa. São negócios estrangeiros. Exatamente, são negócios estrangeiros na verdadeira acessão da palavra. Portanto, eu esperaria, e também outro aspecto, só mesmo para terminar, eu gostaria, um sinal para mim interessante vai ser se a atual embaixadora dos Estados Unidos, que foi nomeada para a administração Biden, porque como sabemos, Trump teve ali enfim, um pequeno... como dizer isto? Teve ali podemos dizer, uma birra depois de Zelensky não ter, enfim, fornecido um conjunto de informações que ele achava que deveria ter e, portanto, houve esse primeiro momento. Agora, Bridget Brink, que foi nomeada por Biden, tem feito um trabalho diplomático absolutamente extraordinário na Ucrânia, enquanto embaixadora dos Estados Unidos. Esse, para mim, vai ser um primeiro sinal, ou um dos muitos sinais, sobre o que é que pode acontecer no terreno e, sobretudo, como é que Trump, que não é de todo um isolacionista, é alguém que gere consoante o que ele considera ser o interesse nacional dos Estados Unidos, consoante o momento, como é que ele vai gerir toda esta relação transatlântica. Eu aqui estou cética, mas penso que há muito mais margem de manobra de outras dimensões que também têm que ser trabalhadas pelos líderes europeus. Já em relação ao Médio Oriente ou à Ásia Ocidental, de forma mais correta, parece-me inequívoco que Israel do atual Primeiro-Ministro, porque também há um outro Israel, é um dos grandes vencedores desta eleição. Obrigado, Raquel, pela tua participação no programa. Vamos agora à Mafalda para ouvir o que ela pensa sobre o e agora da administração Trump. Há aqui muitas dimensões, internas e externas. Se calhar vamos já pegar na questão externa e depois voltaremos, se calhar, à questão interna. Raquel deixou aqui uma extensa lista de assuntos. Para onde é que a Mafalda quer começar? Bem, eu diria que concordo que Marco Rubio é, sem dúvida, portanto, neste momento é o nome mais tradicional que Donald Trump já, portanto, anunciou. Embora outros nomes que também já anunciou não sejam, digamos assim, tão tradicionais e sejam mais trumpistas. Marco Rubio é uma pessoa que nós poderíamos, se Trump nunca tivesse aparecido na cena, digamos assim, teria provavelmente feito parte de uma outra administração republicana com outras pessoas. Mas, por outro lado, não se conhece grande pensamento externo para além, neste caso, das relações com Cuba e com os países socialistas da América Latina. Portanto, não sabemos muito bem por aí o que é que vai acontecer, por exemplo, em relação à Ucrânia. Eu diria que em relação a Israel, sem dúvida que a administração Trump vai ser ainda mais apoiante de Israel do que a administração Biden, e é isso que o eleitorado que votou no Partido Republicano quer. Portanto, nós, nas sondagens à boca da urna, o que sabemos é que o eleitorado que votou no partido, que votou em Trump, é a favor de continuar e até aumentar a ajuda militar a Israel, e pelo contrário, esse eleitorado é a favor de diminuir a ajuda militar à Ucrânia. Eu concordo com a Raquel de que muitas vezes, mesmo que essa seja a intenção do próprio Donald Trump e do eleitorado, há muitos interesses que estarão em jogo e que vão tentar minimizar as perdas, mas eu acho relativamente inevitável que Donald Trump tente fazer um cessar-fogo na Ucrânia, que provavelmente será mais benéfico para a Rússia do que seria se uma administração democrata tivesse ganho as eleições. Claro que a Europa aqui, e já hoje já sabemos, foi noticiado hoje, que a União Europeia vai aumentar o seu orçamento em relação à defesa. Isso é logo um anúncio nessa perspectiva. Porque há a questão também do que virá a seguir do ponto de vista da discussão da defesa, não é? E do plano da NATO. Desse ponto de vista, o Trump 1, a administração Trump 1, deixa-nos aqui algumas pistas sobre o que esperar deste Trump 2 nesse domínio, não? Sim, sem dúvida. Por exemplo, hoje também sabemos que ele nomeou um representante chamado Mike Waltz como o seu National Security Advisor, e essa é uma pessoa bastante crítica da NATO.
e para além disso é bastante falcão, é um dos mais falcões em relação à China. Portanto, ele acha que os Estados Unidos devem estar preparados para um conflito no Pacífico, já afirmou que os Estados Unidos devem estar numa guerra fria com o Partido Comunista Chinês e, portanto, é um nome mais trumpista, se quisermos, e mais falcão em relação à China. Não me parece estar tão interessado em relação às questões da NATO na Europa. A sua nomeada para as Nações Unidas também é alguém muito crítica das Nações Unidas, a Elise Stefanik, e, portanto, nesse aspecto eu acho que o facto de eles estarem todos a trabalhar, digamos, debaixo da administração de Trump, irá provavelmente dificultar as coisas para a NATO e para a União Europeia, que terá de reagir. E depois eu destacaria, se calhar, em termos internos, a questão da imigração, porque eu não tenho dúvidas, portanto, Donald Trump acabou de nomear também para ser o Deputy Chief of Staff Stephen Miller, que é o nome mais, digamos, mais radical no que toca à imigração, que foi, por exemplo, o autor das políticas como o Muslim Ban, portanto a proibição de entrada nos Estados Unidos de pessoas na altura de países muçulmanos, e foi também quem, por exemplo, desenhou aquelas políticas de separação que ficaram famosas, de separação de crianças e pais imigrantes ilegais. Portanto, é uma pessoa muito radical no que toca à imigração e que terá uma posição muito destacada na administração, e dada a campanha eleitoral, eu não tenho dúvidas que Donald Trump terá como uma das suas primeiras medidas simbólicas uma medida muito restritiva na imigração, e será essa uma das suas bandeiras. Na relação à economia, eu creio que será um presidente norte-americano republicano mais clássico nesse aspecto, tentará, digamos, continuar muito o que foi a sua primeira administração, portanto continuar a política fiscal e um pouco a política das tarifas, que poderá vir também a ser muito danosa. Até onde pode ir esse proteccionismo, Mafalda? Pois, eu tenho dúvidas que o proteccionismo possa realmente ir aos níveis que Donald Trump afirmou, porque parece-me simplesmente incomportável fazer tarifas tão elevadas entre 20% e 60%, porque isso significaria, neste caso, um aumento dos preços enorme e, portanto, precisamente o oposto do que o eleitorado quer em relação à inflação, e especialmente se a isso adicionarmos estas políticas restritivas na imigração, de deportação de imigrantes ilegais, isso também significa menos mão de obra dentro dos Estados Unidos e, portanto, essas duas coisas em conjunto causariam uma enorme ruptura nas cadeias de distribuição, nos serviços, nos bens produzidos e um enorme aumento de preço. E, portanto, eu acho que ele vai provavelmente tentar fazer umas tarifas, sim, mas mais focadas em determinados países e em determinados setores, porque uma tarifa tão elevada para todos os bens parece-me ser completamente incomportável para uma economia como a economia americana. E, por fim, a questão da passadeira vermelha no Senado para Trump. O que vale realmente, até onde poderá ir a amplificação, enfim, desta relação republicanos-Trump, no fundo assim, sabendo que os Estados Unidos é um país feito também de equilíbrios que, eventualmente, nem uma passadeira vermelha deste nível poderá contornar. Sim, eu acho que no Senado Donald Trump tem uma vida bastante facilitada. Provavelmente vão continuar a, digamos, a eludir, como já a administração democrática e a última republicana fizeram, a questão do filibuster, e, portanto, maiorias simples vão poder fazer mais coisas. Não tenho grandes dúvidas que para questões como nomeações, quer de juízes, quer de pessoas dentro da burocracia norte-americana, será um Senado bastante apoiante de Donald Trump. Onde Donald Trump pode ter mais dificuldades é, de facto, na Câmara dos Representantes, onde vai ter uma maioria muito pequena, de cerca de 2 ou 3 no máximo. Sabemos que ele já nomeou pelo menos 5 pessoas que são atualmente representantes para a sua administração e, portanto, sim, essas cadeiras vão estar vagas durante 70 dias, até ser pelo menos nomeados os seus substitutos, digamos assim, e, portanto, isso vai causar uma disfuncionalidade no início. Por exemplo, podem nem sequer ser capazes de eleger um Speaker of the House. Neste caso foi já muito difícil a eleição da última vez, e, portanto, eu diria que onde ele terá mais dificuldades será na Câmara dos Representantes do que no Senado. Agora, eu também acho que nós já não podemos pensar no Partido Republicano como estando assim tão separado de Donald Trump. Eu acho que neste momento é o partido de Donald Trump e, portanto, já não é o partido de 2004 ou de 2012. E, portanto, neste momento, acho que é Donald Trump, sem dúvida, o líder do partido,
e não significa que será para sempre. Obviamente que no futuro um novo líder diferente de Donald Trump, com ideias diferentes, poderá surgir, Sim. mas neste momento é o partido de Donald Trump. Isso leva-me à provocação que eu tinha aqui, mesmo para o último minuto da conversa, para a Mafalda, se ela quiser aceitar, que tem a ver com outra leitura muito mais, enfim, sobrevoando tudo isto, que ainda é já o pós-Trump. E desta perspectiva, quem tivesse olhado para, atenção, olhem para Vance no futuro e que estará a ser preparado. Faz sentido esta leitura muito à frente? Sem dúvida que faz, porque se Donald Trump tivesse perdido esta eleição, o Partido Republicano muito provavelmente teria de ter ido numa direção diferente da de Donald Trump, porque já teria sido a terceira eleição de Donald Trump, mas tendo ganho com uma maioria do voto popular e de uma maioria confortável, eu não tenho grandes dúvidas que será alguém na senda que J.D. Vance terá uma grande importância no futuro do partido, como outros nomes como ele, mas ele será sem dúvida, digamos, a pessoa neste momento que está na liderança da corrida para a nomeação do candidato em 28, dado que Donald Trump não poderá concorrer. Eu queria só complementar este aspecto, que Vance tem 40 anos. Sim. Ou seja, a idade de Vance é um fator aqui muito interessante. Se ele conseguir sobreviver enquanto vice-presidente, na sombra, numa relação de egos que nós sabemos que não será fácil nos próximos 4 anos, mas ele já demonstrou ser bastante pragmático, eu penso que é de facto aqui um grande candidato a sucessor de... Mafalda Pratas, Raquel Vaz Pinto, obrigado pela vossa presença nesta conversa sobre a América e agora, depois da eleição de Trump, o tema do Da Capa à Contracapa desta semana, um programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A conversa na íntegra está disponível na versão podcast nas plataformas digitais habituais. É um programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Rui Glória, Diogo Casinha, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para conversar sobre outro tema.